Nos episódios anteriores, nós olhávamos para a vida do casal e experimentávamos os grandes desafios daquilo que se gerava. Hoje, nós vamos falar de um tema que muitas vezes tem entrado na vida e nos relacionamentos de muitas pessoas: lidando com as nossas decepções. Você já sofreu alguma decepção alguma vez? Já passou por algum tipo de decepção? A história de hoje, que eu quero trazer para você, a partir da Bíblia, nos ajuda a compreender os desígnios de Deus na vida das pessoas. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 1, nos versículos de 1 ao 28. É a história de Ana e Eucana. Uma história que nos ajuda a perceber uma graça e uma presença de transformação profunda. Primeira coisa que eu quero te dizer: Eucana, ele tinha duas mulheres, uma chamada Penina e a outra Ana. Era o costume da época. Penina, ela tinha filhos e Ana não possuía filhos. Você, pelo contexto, já começa a imaginar o que vai acontecer durante essa história e como as decepções elas vão surgir dentro dessa relação. Eucana tinha uma predileção profunda por Ana, mas vivia decepcionado, acusando-a de não poder lhe dar um filho. Talvez seja um dos grandes problemas que muitos casais estejam enfrentando. O desejo de ser pai, o desejo de ser mãe, e às vezes a decepção aparece diante de uma circunstância que muitas vezes foge ao nosso próprio controle. Nessa história, a vida ela vai sendo moldada e vai nos ajudando a entender como que nós podemos enfrentar tudo aquilo que vai aparecer na nossa história. Se eu te perguntasse hoje, quais são as decepções que você tem enfrentado no seu casamento? Você tem tido alguma decepção com essa pessoa com quem você convive, com essa pessoa com quem você tem partilhado a sua vida? Essa pessoa em algum momento já te decepcionou? Criatura santa, é preciso compreender uma coisa: as pessoas que nós amamos, sim, elas também nos decepcionam. E nos decepcionam porque nós criamos uma expectativa e queremos uma resposta diante de um fato que muitas vezes não cabe a ela. Na história de Eucana e de Ana, a decepção foi a partir daquilo que era trazido na própria vida. Ela não podia dar um filho. E ele então se fecha para tudo aquilo que é sinal da graça. Mais uma vez eu quero te perguntar: quais foram as maiores Ana, ela vivia sofrendo provocações. Ela vivia sofrendo provocações profundas da outra mulher devido ao filho que ela não podia ter. O que ela fazia? Ela se refugiava, ela se retirava, ela chorava diante do Senhor. A partir desse momento, a gente começa a compreender que vai existir aí uma entrega diante daquilo que é o impossível. E aí vem então o grande questionamento da nossa fé. Em algum momento da vida, você já se decepcionou por não poder proporcionar aquilo que você esperava para alguém? Às vezes, dentro das relações, as pessoas imaginam que elas têm que suprir todas as necessidades, que ela tem que atender todas as necessidades, que ela tem que ser sinal e graça de algo que muitas vezes não foi alcançado. A partir de um problema, as decepções elas vão surgindo e muitas vezes as decepções elas nos fecham para nós mesmos. E aí então é onde entra o grande mistério da nossa fé. Na vida desse casal, as decepções surgiram devido a um fato específico, que foi justamente a incapacidade de gerar um filho. Então o marido se decepcionou. Às vezes você já se decepcionou com o seu marido por uma atitude que ele fez, por uma atitude que ele teve, por uma reação que você teve. Às vezes você já decepcionou por alguma ação da sua própria existência. Então, olhando para essa realidade, quais são os passos que nós poderíamos fazer ou dar para superar uma crise dentro do seu relacionamento? Está preparado? Decepções, todos nós passaremos por ela. Ei, mas existe possibilidade de vencê-las. Primeiro passo. O primeiro passo para você superar uma decepção dentro do seu relacionamento. Uma decepção aqui que pode ser uma mentira, uma traição, algo que aconteceu que tenha te machucado muito. O primeiro passo,
faça uma análise crítica do seu relacionamento. Quando eu estou dizendo para você fazer uma análise crítica do seu relacionamento, eu não estou dizendo para você criticar o outro. Dentro daquilo que você está vivendo, dentro dessas decepções que foram geradas, você também contribuiu para que elas pudessem existir. Analisar criticamente o nosso relacionamento é perceber aonde nós tivemos acertos e falhas para poder encontrar a solução para voltar para o equilíbrio. Depois de fazer essa análise crítica do seu relacionamento, não é se julgar, não é se culpar, não é jogar pedra, é olhar para a realidade com um olhar mais aberto. Você vai fazer uma segunda coisa: reconheça o erro. Quando eu reconheço o erro, eu simplesmente vou dando força para poder superá-lo. E é aonde você vai encontrar a linha tênue para voltar de novo para aquilo que vai dar sentido para a sua relação. Depois você vai fazer uma pergunta: o que levou a tal fato? O que de verdade levou a essa decepção? Por exemplo, o que levou a essa traição? O que levou a pessoa a mentir? O que levou a pessoa a te enganar? O que levou a pessoa a ter uma atitude que você não esperava? E aí você vai conseguir dar nomes àquilo que vai dar uma transformação na sua vida. Não adianta ficar jogando pedras. Primeiro, veja aquilo que levou a tal fato. Depois, não culpe ninguém. O problema está ali. Culpar uma pessoa não vai resolver o problema. Culpar uma pessoa não vai resolver a decepção que foi gerada. Ela vai dar potencialidade, muitas vezes, para aquilo que foi gerado. Então não tem que culpar ninguém. É preciso reconhecer o erro, é preciso dar nome aos fatos e é preciso assumir aquilo dentro da própria relação. Depois, você vai aterrissar na sua realidade. Padre, mas o que o senhor quer dizer com isso? Com tudo isso borbulhando dentro de mim, o que eu tenho que fazer? Quando eu aterrizo na minha realidade, eu começo a perceber, eu quero ficar aqui? Eu quero continuar essa relação? Eu quero dar mais um passo em direção àquilo que vai me ajudar a superar tudo aquilo que pode ser transformado? Decepções que vêm com palavras, decepções que vêm com gestos, decepções que nascem de atitudes que vão ferindo a alma. E ao feri-la, a nossa reação é querer fugir delas. Mas para sair de uma decepção dentro da sua relação, é hora de olhar para aquilo que a vida vai te dar como propósito para que você possa encontrar a verdadeira solução. Depois, é preciso dar outro passo muito importante. Aceite e assuma os seus erros com responsabilidade, criatura. Os seus erros são erros, você errou. E se eu errei, eu reconheço e eu dou um passo em direção àquilo que vai me levar a essa transformação. Então, dentro da relação, quando eu assumo aquilo que de verdade me compete, é onde eu começo a passar pelo processo de cura e eu começo a enxergar a grandiosidade daquilo que a relação significa para mim. De verdade, a pessoa com quem você vive, ela é importante para você? Se ela é importante para você, você vai conseguir perceber que nas decepções da vida, você vai sair fortalecido. E quando eu olho para minhas responsabilidades, nós queremos muitas vezes achar o quê? Um culpado. A gente quer encontrar um culpado de qualquer forma. Quantas vezes eu atendo pessoas e às vezes eu fico escutando, sabe, padre, o meu relacionamento deu certo por conta da minha sogra. Ah, o meu relacionamento não deu certo lá em casa por conta da fulana de tal, porque alguém fez alguma coisa, porque aconteceu aquilo, sabe? Não, aconteceu porque você não cuidou e vocês não cuidaram. Vocês não pararam diante daquilo que deveria ser transformado. Quando você olha para a história de Eucana e de Ana, eles também queriam encontrar um culpado. Mas enquanto não assumiram a total realidade da sua própria vida, eles não enxergaram a possibilidade de mudança. Depois, uma coisa que é preciso tomar muito cuidado. Quando a gente passa por uma decepção, ou quando nós enfrentamos algo que muitas vezes nos desagradou, nós temos muitas vezes aquela sensação de que a raiva, ela está tomando conta de um sentimento total. Observa, uma pessoa que te decepcionou, a primeira coisa que você faz, você fala mal dela. Você quer destruir a vida dela. Você fala um monte de coisa e a raiva, ela vai se transformar num sentimento de mágoa.
E aí a mágoa, ela vai carcomendo o seu coração. É essa palavra mesmo, carcomendo o seu coração e vai destruindo tudo aquilo que poderia ser lindo. E aí você não consegue ver mais nada. Você quer a distância da pessoa, você não quer se aproximar. E eu estou te falando de superação. E superar é justamente você não deixar com que essa raiva, esse impulso momentâneo, transforme a sua vida em uma verdadeira mágoa. Quantos casais magoados um com o outro? Quantos anos carregando mágoa? Quando você vai aprofundando uma cura interior, a gente vai percebendo que as pessoas vão dizendo, olha, eu sou magoado com ele lá desde quando eu estava grávida. Ele me falou isso, ele não trouxe aquilo, ele não teve esse gesto. Ah, padre, eu sou muito magoada com essa pessoa, ainda vivendo junto. Estou muito magoada com essa pessoa porque em tal momento ela não foi presente, eu passei mal e ela não esteve presente. Quantas mágoas nós carregamos porque não conseguimos internalizar todos os fatos ocorridos e não demos um passo em direção àquilo que pode romper e dar um novo início. Depois, outro ponto que eu quero te dizer, dentro da superação de todas as decepções. Criatura santa, no momento de decepção, não tome decisões precipitadas. Não tome. Aquilo que eu acabei de dizer, a raiva te leva a ter uma reação que vai fazer com que o outro tenha que sair da sua vida. E aí você quer tomar uma decisão, você quer resolver o problema e às vezes de forma precipitada, você acaba destruindo aquilo que pode ser reconstruído. É no propósito que a gente vai percebendo que as mudanças e as transformações precisam ser tomadas quando as nossas emoções estão equilibradas. Gente desequilibrada não consegue ver além daquilo que está machucando. Por isso, não tome decisões precipitadas. Não mande a pessoa embora de uma vez, não vá muitas vezes sair de casa, não vai ter uma reação compulsiva. Aguarde, espere e aí então você vai sentar e vai resolver todas as decepções. Depois, uma coisa que acontece muito hoje, quando a gente é decepcionado, quando você passou por uma dor muito grande, parece que você tem a sensação e o desejo de quê? Expor para todo mundo. Aí você vai para as redes sociais, você faz um desabafo. Você já vivenciou isso tantas vezes. Quantas vezes nós já vimos isso nas redes sociais? Aí vai lá, desabafa, fala que a pessoa fez isso, decepcionou e os sentimentos vão fazendo, vai dizendo. Não expõe a sua vida, a sua intimidade. A sua vida e a sua intimidade são suas. Eu não preciso expor para todo mundo. Sabe por quê? Porque depois, quando a poeira baixa, você percebe a besteira que você fez. Então, às vezes, é preciso aguardar um pouco para ver que todo aquele sentimento que foi gerado, no primeiro momento é natural. É algo natural do ser humano, mas depois ele vai sendo moldado, ele vai sendo lapidado para você chegar àquilo que pode levar a uma transformação contínua. As decepções são superadas quando a gente não expõe muito. É quando a gente tem que ficar em silêncio, aguardar, internalizar e entender. E um último ponto, para superar todas as decepções da vida. Oração. Sabe o casal que eu te disse? Depois de muita oração, Eucana e Ana tiveram um filho. Tiveram um filho porque souberam passar pelas dificuldades. Tiveram um filho porque enfrentaram cada etapa da vida. Para você sair dessa decepção, dessa angústia e viver as promessas de Deus na sua vida, você precisa se voltar para Ele. E é na oração que nós encontramos respostas para tudo aquilo que pode ser vencido, para tudo aquilo que pode ser superado, para tudo aquilo que possa nos ajudar a compreender a graça que vem do Pai. Lidando com as nossas emoções e lidando, sobretudo hoje, com as decepções da nossa vida. Por isso, agora, eu quero fazer um desafio a você. Pega uma folha, escreva todas as decepções que você já teve na sua vida. Todas as decepções. Aquilo que mais te machucou. Aquilo que mais te feriu. Aquilo que roubou de você. Tudo aquilo que impedia de caminhar. Tenha coragem. Escreva tudo isso e aí você vai tomar uma decisão. Ao olhar todas essas decepções, para superá-las só tem uma única forma. Perdoe. Se perdoe. E depois, perdoe o outro. O ato de perdoar faz com que as decepções caiam por terra. O ato de perdoar nos ajuda a perceber que o outro, ele é gente.
Ele tem erros, ele tem falhas, mas ele pode recomeçar quando ele é amado e perdoado de verdade. As decepções perdem a força quando nós somos capazes de olhar com o olhar do perdão e dar um passo de cada vez. Superar as nossas decepções, como havia dito, é justamente nos abrir para essa dinâmica do perdão. É preciso compreender que nós criamos expectativas e muitas vezes nós achamos que o outro ele não foi correspondido ou que ele deveria corresponder. Criatura santa, presta muita atenção. Presta muita atenção naquilo que o Padre vai te dizer hoje. A pessoa com quem você casou há 20 anos não é a mesma de hoje. Nem você é o mesmo quando era há 20 anos. Agora, o mais bonito da vida é quando eu tenho a capacidade de perceber que existe uma promessa na minha história. Um casal ele só vai caminhar junto se ele souber olhar para as decepções que foram vividas e começar a reconhecer que no ato de perdoar, que no ato da oração, Deus pode fazer uma grande transformação na vida desse casal. Sabe, Ana, que não podia ter um filho, ela fez um propósito com Deus e ela fez uma oração linda para engravidar. A oração de Ana, a oração que ela fez para engravidar foi essa. Ó Senhor dos exércitos, se olhares para o meu sofrimento e responderes à minha oração, dando-me um filho, então dedicarei este menino ao Senhor por todos os dias de sua vida. Seus cabelos e barba nunca serão cortados. Ana tinha um desejo profundo de dar aquele filho, assim como muitas mulheres têm esse desejo profundo. Ela faz então um propósito, ela faz essa oração, ela entrega, ela fez uma promessa. E a oração é clara, o filho seria totalmente consagrado ao Senhor, o filho seria entregue, o filho não seria dela, mas o filho seria aquele consagrado ao Altíssimo como sinal de benevolência. Algumas fontes judaicas, presta muita atenção, algumas fontes judaicas vão dizer que Ana rezou durante 19 anos. 19 anos em oração para ter a graça de um filho, porque ela achava que aquilo era uma decepção profunda para o seu marido. Uma oração de 19 anos fez com que aquela mulher engravidasse e desse à luz a um dos grandes homens do Antigo Testamento, que é Samuel. E as decepções, elas caem por terra quando você tem a ousadia de ser fiel. Só alcança a vitória numa relação aquele que permanece firme até o fim. Diante de algumas circunstâncias, você tem vontade de ir embora. Diante de algumas circunstâncias, você quer desistir. Diante de algumas circunstâncias, você não quer mais continuar. Ana orou, fez uma promessa. Do dia de hoje, dentro das nossas relações, dentro da sua relação, dentro da sua vida, dentro da sua história. Primeira coisa, mesmo diante de todas as dificuldades, Deus sempre age. Deus sempre age nas nossas dificuldades. Perceber isso é dar espaço para aquilo que Ele quer fazer e a forma como Ele vai fazer. Deus está agindo agora, dentro dessas dificuldades que você está enfrentando no seu casamento. Deus está agindo agora. Diante daquilo que você ainda não está entendendo, e às vezes você pergunta, por que tanto sofrimento? Por que tudo isso? Deus está agindo aí. Uma segunda coisa que nós aprendemos, o casal, todo casal, ele tem que ter um propósito em comum. Qual o propósito comum? Você, o seu marido e a sua esposa têm tido. O propósito comum é aquilo que norteia a vida de um casal. O propósito comum é aquilo que ajuda o casal a olhar adiante. Brigas vão existir, discussões vão existir, decepções,
vão existir, mas quando vocês dois têm um propósito e é o mesmo propósito, o mesmo sonho, o mesmo desejo, é onde ele consegue fazer a transposição para a própria vida e caminhar mesmo diante das dificuldades. Então, procure o propósito de vocês dois para reafirmar ainda mais essa aliança. Terceiro ponto, mesmo que haja uma decepção, o Senhor, Ele é a solução. Ah, meu filho, se você começa a escutar muita gente, você vai ficar mais decepcionado ainda. Se você começa a escutar gente que está de fora, mais decepção você vai ter. Mesmo que haja uma decepção, compreenda que o Senhor é aquele que coloca ordem na desordem. E por fim, diante de tudo aquilo que você possa estar vivendo, um casal ele precisa de oração e atitude. Uma oração que o leve a tomar uma atitude, uma oração que o leve a restabelecer um elo, uma oração que o leve a compreender que a aliança firmada é por todo sempre. É uma entrega contínua, é uma decisão diária. Se você quer viver aquilo que é o propósito de Deus para superar todas as decepções da sua vida, você precisa dizer todo dia: eu decido estar com você, mesmo nas dores e mesmo nas dificuldades. Criatura Santa, você gostaria de receber em primeira mão todos os meus conteúdos? Por exemplo, saber antes de todo mundo quais são as séries que vão ser lançadas? Gostaria de receber uma reflexão todos os dias ao acordar? Gostaria de receber uma mensagem minha uma vez na semana? Se você tem esse desejo, vou deixar um QR Code aqui, você pode entrar na nossa comunidade. É a comunidade Despertar. É uma comunidade que vai te ajudar a fazer um caminho de libertação e de graça. Clica aqui e vem.